Nessa vida de professor, que não é tão recente assim, são mais de 20 anos de estrada como professor de redação, de literatura, de gramática, a gente vai contabilizando as palavras que frequentemente mais o aluno escreve errado. E nesta aula eu trouxe 10 palavras que ainda me deixam horrorizados e que você, uma vez ciente delas, não vai errar mais. Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, trazendo sempre conteúdo de muita qualidade para você e muito bem na redação e também nas questões que envolvem a língua portuguesa dos seus vestibulares ou concursos públicos. E hoje eu trago para vocês a minha experiência de 10 palavras que o pessoal mais erra na redação, na prática da escrita. Então se liga nesse vídeo que é muito importante para que você também aprenda a não fazer a mesma coisa. Só que antes de ir para o mérito desse conteúdo propriamente, peço aquela gentileza de sempre para todos vocês, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Tudo isso vai mostrar para o YouTube que nós somos relevantes e vai ajudar bastante a gente a potencializar o nosso alcance aqui, beleza? Vocês acreditam que cerca de 90% do pessoal que assiste, consome nosso conteúdo tudo, nem é inscrito no nosso canal? Então dá aquela força, né? Vai lá, se inscreve, não custa nada para vocês mesmo, beleza? Feito isso, vamos lá para o nosso top 10 e eu vou começar de trás para frente. Uma das palavras em 10º lugar que mais vejo errado aqui, vai lembrar que não é porque tá em 10º que deixa de ser menos visível, tá? Simplesmente é uma listagem que eu faço e que para mim, nesse montante todo de erros, é a mais frequente, tá? São os mais frequentes. Eu falo aqui do verbo ter e vir, mas não em qualquer situação, tá? Eu falo desses dois verbos quando são conjugados no presente do indicativo e o som da elaboração desse verbo, tanto na terceira pessoa do singular quanto no plural, são os mesmos. Por exemplo, ele tem, eles têm. Ele vem e eles vêm. Como o som é mesmo, as pessoas acabam errando a construção dessas palavras na hora de fazer a correta concordância verbal. Explico para vocês. Toda vez que o verbo tem e vem forem utilizados no singular, eles não têm um acento circunflexo, vão ser desacompanhados de acento. Agora, se essas duas palavras forem utilizadas no plural, eles têm e eles vêm, significa que eu tenho acento circunflexo. Isso é chamado de acento diferencial para diferenciar mesmo, como está no próprio nome, o singular do plural. Mas calma que o erro se estende para outros verbos também, que são derivados do verbo ter e o verbo vir. Como assim derivados, professor? Vamos dar um exemplo? Conter é derivado do verbo ter. Reter, derivado do verbo ter. Convir, derivado do verbo vir. Intervir, derivado do verbo vir. Então, toda vez que a gente tiver verbos derivados, eles também vão obedecer a uma espécie de padronização para diferenciar o singular do plural. Só que é um pouco diferente de quando a gente tem somente o ter e o vir, o tem e o vem. Como ficaria mais ou menos aí explicando para vocês? Olha o exemplo. No singular, a Polícia Federal, sujeito simples, singular, mantém o sigilo. Mantém, derivado do verbo ter, manter, veja que aí foi utilizado no singular. E se é no singular, o acento que vai caber aí, e nesse caso vai ter acento, é o agudo, beleza? Agora, se esse verbo for utilizado no plural, aí tem acento circunflexo, o chapeuzinho. Os policiais mantêm sigilo. Nesse caso, policiais, sujeito está no plural, verbo obrigatoriamente vai no plural e recebe esse acento circunflexo para indicar isso. Em 9º lugar, tem uma palavrinha muito simplinha que vocês não podem errar mais, tá? Que é a palavra analisar. Gente, quantas vezes eu já vi essa palavra escrito com Z, mas coloca na sua cabeça, analisar é sempre com S, S de sapo, não se esqueçam disso. E isso certamente vai servir para qualquer palavra cognata, ou seja, que se originou do verbo analisar, né? Análise, analisado, analisando, sempre utilizando o S, por favor. Em 8º lugar, eu trago aqui a palavra de repente. E aí eu deixo para vocês, de repente, é escrito junto ou separado? Pensa aí. De repente é sempre separado.
separado, que nem a partir de, partir, muita gente coloca, né, a partir junto. Cuidado, tá? De repente, sempre separado. Nunca se esqueça disso para não errar mais. Em sétimo lugar, tenho aqui a palavra opinião. Gente do céu, como o pessoal escreve opinião com P mudo? Não, opinião é uma palavra que se escreve bonitinho, sem nenhum tipo de formação de sílaba muda, ok? E creio que muita gente acaba errando o termo opinião porque confunde com outra palavra de outra origem. Por exemplo, opinião tem relação com o verbo opinar, que também não tem nenhum tipo de P mudo. Mas a palavra optar, que gera opção, tem P mudo. Então não confundam opinião com opção. Optar por opinar. São palavras diferentes que vocês podem ver aqui a forma deles serem grafados, ok? Então não confundam mais. Em sexto lugar, esta palavra aqui, nossa, é o pesadelo de muito aluno que tenta se arriscar a fazer alguma coisa diferente. Nossa, meu texto vai ter uma palavra muito diferentona, que é a palavra que eu nem sei falar direito também. Vou tentar aqui ler o meu slide que está na minha frente agora, que é o termo odiernamente. Nossa, eu sempre... Ordiernamente, é um negócio que até trava a língua aqui, né? Pelo menos para mim. Veja que essa palavra é escrita dessa forma, odiernamente. Mas é muito comum o pessoal escrever de uma outra forma, por exemplo, ordiernamente, odiernarmente. Então, cuidado com essas expressões aí. Sabe o que eu indico? Quando você se deparar com a tentação de escrever um negócio desse que você não sabe como escreve, que deu branco, usa um substituto, por que não, né? Expressões que são mais cotidianas, mas mesmo assim são expressões que podem ser utilizadas normalmente na composição da sua redação e que fazem parte da norma padrão culta da língua portuguesa. Por exemplo, contemporaneamente, olha que fácil. Ou, se for difícil, na contemporaneidade, na atualidade, na atual conjuntura, ou uma coisa mais simples ainda, hoje, ordiernamente, olha o tamanho disso. Hoje, duas sílabazinhas, bacaninha, facilzinho de substituir. O que vocês acham? Em quinto lugar, essa palavrinha, nossa, é difícil até hoje para mim, inclusive, tá? Às vezes eu tenho que ficar pensando nas estratégias e na regra mnemônica que eu guardei comigo, que eu vou compartilhar para vocês para não errar mais. Só que antes de ir no mérito dessa quinta palavrinha, no nosso top 10, eu quero fazer um convite para vocês. Já conhecem a nossa plataforma de correção de redação, a Corrija-me? Se não conhece ainda, vai lá no link da descrição desse vídeo, clica no nosso site para que você possa ser direcionado e acessar nossa plataforma. Você vai conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Vai lembrar que hoje nós somos a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. Eu falo isso com muito orgulho, porque nós trabalhamos com uma pedagogia muito objetiva, muito dinâmica e muito clara, em que nossa pedagogia, nosso processo de aprendizado é baseado em dois pilares fundamentais, a teoria e a prática. Na teoria, você conta com diversas videoaulas distribuídos em diversos cursos que podem ser trabalhados por você de acordo com o seu nível de conhecimento, respeitando sempre seu nível de atenção, de conhecimento teórico a respeito da dissertação, assim como também se você se interessar por um curso específico destinado a uma banca como Enem, FUVEST, FUNESP, você também pode fazer um curso bem bacaninha. Essa parte teórica é fundamental para substanciar, para dar lastro para você saber como faz um texto dissertativo. A partir disso, você tem à disposição a nossa ferramenta de correção de redação. Você envia a nossa redação e a nossa plataforma corrige a redação para você. Os corretores que estão por trás desse processo vão analisar a sua redação e lhe dar um feedback assertivo e direcionado para o que você deseja, para as suas necessidades. Dessa forma, você aprende de maneira progressiva. Então, você está esperando o quê? Vai lá no link da descrição desse vídeo, clica na Corrija-me e faça parte aí da nossa grande família já de vencedores. Muito obrigado pela confiança, inclusive de você que já assinou. Dito isso, vamos lá para o nosso quinto elemento, que é a palavra exceção. Nossa, o pessoal escreve de várias formas diferentes, né? Já vi exceção só com X, já vi exceção que tem X, C e SS, uma patelada de formas diferentes de escrever essa palavra, né? Um com S só, enfim. Coloca na cabeça uma coisa para facilitar a sua vida. Exceção tem S não. Isso já facilita demais. Eu sempre penso nessa expressão, nessa frasezinha mnemônica para utilizar essa palavra. Exceção tem S não, significa que você nunca vai usar S nessa palavra. Exceção é escrito com XC
e na sequência do próximo fonema com C cedilha. Facilita muito a nossa vida, porque exceção tem S não. Ai, que bacaninha. Em quarto lugar, eu trago uma palavrinha aqui que necessariamente não é muito utilizada, mas quando o pessoal utiliza, a pessoa confunde demais as expressões, né? Eu trago aqui a palavra ótica e óptica. Gente, ótica e óptica são coisas distintas, diferentes, tá? Quando a gente fala de óptica, eu falo de um conceito que deriva, uma palavra que deriva do grego optike. Olha só aqui embaixo é a descrição, ó. Vamos buscar a etimologia da palavra, editor coloca para mim. Grego optike, optike, tudo bem? Não sei se pronuncia assim em grego, mas enfim. Que diz respeito a uma área do conhecimento que trata dos fenômenos visuais. Fenômenos visuais esses que são estudados por uma área da física, a óptica, que estuda esses fenômenos todos. Tudo bem? Você deve ter estudado isso, inclusive, no seu ensino médio, ok? Então, para usar óptica, ficariam em frases dessa forma. Editor, sobe para mim as frases, por favor. Os fenômenos ópticos são estudados pela física. Olha que básico para ajudar a entender, né? O oftalmologista pediu um exame óptico e não ótico, ok? Nessas situações são exames de vista, olho, né? Tá relacionado ao olho também, claro. Agora, a expressão ótica, por incrível que pareça, que vem do grego óticos, não tem P mudo então, está relacionado a outro órgão aferente, ao ouvido, à orelha. Olha que da hora isso, né? E a gente nem faz ideia disso. Como você sabe disso, professor? Gente, pensa no otorrinolaringologista. Esse oto vem de ótica, que é ouvido, ou aparelho auditivo, referindo-se a esse órgão aferente que nós temos. Assim como, por exemplo, quando você fala eu tive uma otite, eu estou falando de uma inflamação no meu ouvido. Ouvido, orelha, nunca sei a diferença, enfim, deixo para vocês que estão estudando outra área para saber disso. Aqui eu alego aqui a minha clara ignorância. Mas diz respeito a uma inflamação no aparelho auditivo, não sei, tá? Em algum órgão. É uma otite. Otite vem de ótico. Olha só que interessante. Só que esse termo também é usado na língua portuguesa como sinônimo de nesse sentido. Por essa ótica, você já deve ter utilizado isso. Por essa ótica, por esse viés, é a mesma coisa. Então, quando você utilizar essa expressão em frases dessa forma, assim sendo, por essa ótica conclui-se que no Brasil ainda há forte racismo estrutural, é ótica e não óptica. Cuidado, não erre mais. Em terceiro lugar, no nosso top 10 de erros mais comuns que fazem parte da minha experiência como corretor de redação, eu tenho a palavra empecilho. Nossa, essa palavra aparece demais na redação, né? Porque empecilho é um bom sinônimo para problema, para entrave, para dilema, então cabe como uma luva. Só que o problema é que o pessoal escreve das mais diversas formas, menos da certa. A certa é isso aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Essa é a forma correta. Mas o pessoal usa empecilho, empecilio, empecilho, ou seja, as mais diversas formas criativas e inovadoras de grafar esse termo, ok? Então toma cuidado. E se por acaso você tiver dificuldade, gente, pensa pelos sinônimos, tá? É muito mais fácil. Ah, não sei escrever essa palavra. Isso sempre foi uma estratégia que eu usei nas minhas redações. Esqueci como escreve aquela palavra. Poxa, não tenho segurança. Então vou usar um sinônimo mais garantido que eu realmente saiba. Então, para empecilho, por exemplo, a gente tem problema, óbice, entrave, dilema, obstáculo, entre tantos outros. Em segundo lugar, nós temos o termo, nossa, eu vi demais também, isso me dói até hoje, que eu sempre tento ensinar e sempre corrijo, mas sempre tem erro também, né? Que é a palavra ou a expressão a fim de. A fim de. Essa é a expressão, tá? Quando a palavra a fim é escrita junta, ele tem um sentido. Então tem a palavra escrita junta e tem a palavra escrita separada, né? Só que quando ela é escrita junto, ela tem sentido de semelhante, de mesmo. Então é uma espécie de adjetivo. Fica bem numa frase como essa aqui, ó. Editor, sobe para mim, por favor. Os membros da comissão tinham um objetivo afim, ou seja, eles tinham um objetivo em comum, certo? Nesse caso, cabe muito bem mesmo o afim junto. Agora, quando é utilizado numa locução que indica finalidade, sempre vai ser escrito separado. E você, consistentemente, se já fez a redação Enem em algum momento, você utilizou o afim, para que o afim de, para indicar uma finalidade da sua intervenção. Então, por isso que a gente tem que saber escrever essa palavra e por isso que muita gente erra também, porque é muito utilizada, né? E quanto mais utilizada, mais o pessoal está sujeito também a se equivocar.
Então veja que, nesse caso é separado. Olha só o nosso exemplo. A fim de acabar com o problema, o governo federal deve fazer isso. A fim de, separado, sempre. E em primeiríssimo lugar, não tem nem comparação com os demais, está no topo mesmo, do topo das palavras escritas de maneira mais equivocada, constantemente equivocada que a gente encontra, é esta palavrinha aqui. Você sabe qual é? Vou fazer um suspense, porque antes de entrar no mérito dessa última palavrinha, quero convidar você para participar das nossas redes sociais. A gente está no Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, produzindo sempre conteúdo de qualidade para você, gente linda. Então, fica atento a isso, siga a gente nas redes sociais, porque é importante para que vocês tenham esse conteúdo todo. Todas as informações que nós passamos lá são úteis para você, pragmaticamente, ou seja, de ponto de vista prático, estudar redação. Então não custa nada seguir a gente e dar aquela forcinha também para nossa produção de conteúdo, porque a gente fica muito feliz quando você dá aquela curtida, aquela compartilhada, beleza? Agora sim, vamos para a palavra. Tchan, 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 aquele som, editor, de mistério no ar, de suspense. A palavra é? Estado. Mas não qualquer estado, estado com sentido de nação, não com sentido de unidade federativa. Veja que essa expressão, ela tem inúmeros recursos e usos diferentes, tá? Quando a gente fala da redação, a gente normalmente usa essa expressão como sinônimo de nação, assim como também como sinônimo de unidade federativa. Unidade federativa, galera, é o estado de São Paulo. Nesse caso, a palavra estado é grafada sempre com minúscula, beleza? Inicial minúscula. Agora, se a palavra estado for utilizada como sinônimo de nação, então nesse caso eu tenho que utilizar necessariamente a inicial maiúscula, beleza? Por exemplo, cabe ao estado fornecer ajuda à população. Estado como sinônimo de nação, letra maiúscula. Os estados do Sudeste pagam um valor mais alto de IPVA. Estados do Sudeste, estou falando de unidades federativas, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo, os estados do Sudeste. Então, nesse caso, com minúscula. E aqui no final dessa aula, faço um adendo para poder trazer essa questão das maiúsculas, minúsculas nos descritores dos agentes responsáveis pelas ações ou os órgãos governamentais, para você não ter dúvida, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de governo federal, eu sei que governo tem sinônimo com estado, né? Parece. Governo federal sempre com minúscula. Isso equivale também a governo estadual e governo municipal, sempre com minúsculas. Se eu for falar em poder público, minúscula. Agora, se eu me referir a uma das estruturas do poder, da divisão do Brasil, que são em 3 poderes, né? Legislativo, judiciário e executivo, então eu tenho que usar maiúscula, poder executivo maiúscula, poder legislativo maiúscula e poder judiciário maiúscula. E essa regra também cabe para descrever o quê? O Ministério Público Federal, Estadual, são esferas do poder do Ministério Público que são escritas com maiúsculas, tudo bem? E isso também cabe das maiúsculas para descrever as secretarias de cada estado, cada município, as secretarias federais também. E claro, a gente não pode esquecer dos ministérios, todos grafados em letras maiúsculas iniciais, beleza? Gente linda do meu coração, muito obrigado por chegar até este momento nesse vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você gostou bastante. Então, não deu like lá no começo? Dá agora, gente, se inscreve no nosso canal para a gente poder realmente produzir conteúdo de qualidade, sempre pensando em você e em ajudar vocês todos. E dessa forma, também curtindo e compartilhando esse conteúdo, você ajuda o nosso canal a crescer. Valeu, gente linda, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula!